Olá a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação de quem eu sou. Bom, meu nome é Ellen Cavalcante, né? Eu me formei como advogada no Rio de Janeiro em 2007, então já estou aí na estrada, já exerço essa profissão aí já há bastante tempo. Assim que eu me formei, já comecei a advogar. Advoguei junto ao escritório do ex-desembargador Ciro Facundo de Almeida, que era um desembargador muito conhecido aqui no estado do Acre. Trabalhei décadas lá no escritório dele e só deixei de trabalhar lá, infelizmente, em razão do seu falecimento. Bom, foi lá que eu me descobri, né? Me descobri gostando de causas complexas inicialmente, de trabalhar com coisas que não são tão simples, não são tão fáceis de resolver, coisas que outros advogados eles ou não fazem da forma como tem que fazer, com a complexidade que exige, com a documentação que exige, ou simplesmente eles optam por colocar ali dificuldades, né? Então foi assim que eu me descobri, inicialmente gostando de trabalhar com causas complexas. E mais ou menos em meados de 2013, que foi quando saiu o novo Código Florestal, eu comecei a trabalhar voltado para o direito ambiental. Já comecei a estudar anteriormente, né, antes mesmo das leis entrarem em vigor, e nisso eu já trabalhava com a parte de regularização fundiária, de conflitos de terra, reintegração de posse, uso capião, problemas de áreas da União, problemas de áreas privadas, problemas, enfim, eu me encontrei no direito que a gente chama de agro, né? No direito agrário, que é esse que você vê essa questão das terras, das disputas de terra. E também no direito ambiental, que está completamente voltado ali, ligado a isso, né? Então, eu me vi ali e a partir desse ano de 2013, eu passei a advogar tão somente no direito ambiental e no direito agrário, que a gente chama de agroambiental, né? E agronegócio, que são contratos, de realização de contratos de arrendamento, contratos de escrituras de compra e venda, de cessão de posse, de indenização de benfeitorias, enfim, tudo que está relacionado ao negócio rural, ao meio rural. Quando eu comecei a trabalhar, eu confesso que eu comecei a trabalhar para grandes fazendeiros, né? Para os grandes fazendeiros. E eu me deparei com uma realidade muito triste, que os produtores rurais, os pequenos produtores rurais, eles não tinham acesso à informação sobre os seus direitos, sobre que eles têm que agir, eles não têm que ficar sempre esperando pelo Estado ou por promessas de políticos, e que infelizmente ainda tinha muito essa cultura aqui do produtor rural ficar sempre esperando, né? Esperando uma ação do Estado, esperando uma ação do INCRA, esperando uma ação de um deputado que vai lá em época de campanha fazer uma promessa, enfim, de uma ação de outro, mas ele mesmo nunca agia, ele ficava na inércia. E o que acontece? Tem um ditado bem simples que fala assim, que o direito ele não assiste aos que dormem. Eu percebi que essas pessoas elas ficavam nessa espera, primeiro porque havia um medo muito grande por falta de conhecimento, pelo desconhecido, né? Porque não é uma área fácil realmente de você atuar. E muitas vezes esses produtores eles são coagidos, né?
Muitas vezes os órgãos ambientais, eles realmente massacram, né, com muitas multas, embargos, inviabilizam deles estarem fazendo financiamento. Os órgãos que eram para regularizar a área deles, na verdade, coloca todo o tipo de empecilho, né? A gente vê aí o nosso histórico de ocupação é sempre esse, sempre uma briga, uma dificuldade para o pequeno produtor, porque a gente vê aí que os grandes produtores, eles já estão todos regularizados, tanto ambientalmente quanto na questão fundiária. E eu comecei a notar que tinha um problema ali, né? Uma que a gente fala assim, uma disparidade, um desequilíbrio. Por que o pequeno produtor ele não procurava ajuda? Vocês sabem que isso é uma causa muito específica. Então, quando ele ia à defensoria, ela procurava ali mediar o conflito para resolver a situação para o Estado, né? Resolver a situação ali judicial. Mas entrar a fundo, verificar se houve algum erro de matrícula, verificar os direitos de uso capião, verificar coordenadas geográficas, explicar que o produtor rural também tem que ter um acompanhamento de um técnico, de um engenheiro agrônomo, que todo mundo tem que ter um mapa com memorial descritivo da sua terra, por mais que seja posse, produzido por alguém que tenha competência para isso, que a gente chama de responsabilidade técnica, que é quem pode tirar, é lá no CREA, né, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, assim, eu comecei a verificar que o produtor rural ele não procurava porque ele dizia ou pensava, isso é muito caro, isso vai dar muito caro, isso é muito custoso. E então eu vou ficar aqui quieto na minha, tá dando certo até agora, só que os tempos mudaram, né? Os tempos são outros. E aquele produtor que tinha aquela posse, que ficava ali tranquilo, que conseguia ali fazer o financiamento, mesmo com a área embargada, há anos atrás eu tô falando, tá? Muitos anos atrás, você fazia financiamento mesmo tendo a área embargada. Vocês sabem, quem trabalha muitos anos atrás com isso sabe disso. Então nada daquilo era empecilho para ele. Quem estava no município, que tinha os grandes seringais, foram engolidos muitas vezes pelo Estado, que colocou florestas estaduais em lugares onde já tinha gente morando e as pessoas tiveram que meio que ser massacrada ali com plano de manejo que estava sendo estabelecido para elas. Nada foi feito assim realmente com a participação desses produtores, se eles queriam realmente aderir a esse projeto de governo, né? E outros foram massacrados pelas reservas, né, extrativistas. E durante um tempo pode ter dado certo, porque a extração da borracha, por exemplo, para quem ficou nos seringais, ainda um tempo depois que os seringalistas foram embora, deu certo, mas depois não dava mais para você ter uma subsistência, ou seja, para você conseguir trabalhar e desse fruto desse teu trabalho na agricultura ou na pecuária como produtor, você suprir as necessidades da tua família, você conseguir pagar pelas coisas que a tua família necessitava, para ter um mínimo de dignidade. Então começou a desenvolver o quê? Plantio, a questão dos pastos, etc. Então foi mudando essa nossa cultura do seringalismo, do extrativismo, ela foi mudada. Por quê? Porque isso não era mais o suficiente para que esses produtores conseguissem se manter, né? Manter a sua família, manter o seu sustento.
E aí a gente se vê nesse dilema, porque além de tudo que eu falei, das florestas estaduais que foram criadas, que tem várias regras e se você não segue, tem muitas consequências, das questões das reservas, né, extrativistas, agora a gente se vê aí com mais um problema, engolindo o produtor rural, que eu espero que não fique novamente parado, aguardando um salvador da pátria. São justamente os projetos de crédito de carbono. Porque assim, vocês mais do que eu conhecem a história do nosso estado. O nosso estado tinha os grandes seringais, onde tinham os seringalistas, e ele vivia da borracha. Lá viviam os seringalistas e os seringueiros. E o que acontecia? Veio já a primeira questão internacional que engoliu o nosso estado do Acre, que foi a Malásia, né? A Malásia, alguém da Malásia veio aqui e pegou as nossas mudas, né, de seringueira. E aí lá foi plantado uma do ladinho da outra. E o que acontece aqui, o seringueiro ele tinha que andar muitos e muitos quilômetros por dia para extrair a borracha, né, para extrair a matéria-prima para desenvolver a borracha. E aí, o que aconteceu na Malásia? Eles fizeram uma do lado da outra, e plantações e mais plantações, e era muito fácil, porque um curto espaço, eles já faziam o quê? Já conseguiam extrair ali, né, da seringueira, e já produziam borracha. Então a produção da borracha deles ficou muito alta, e a gente sabe, quando algo a gente produz muito, a gente consegue baratear o preço. E foi aí que os seringalistas, aqui os donos dos seringais, vendo que não valia mais a pena trabalhar, né, com essa borracha, eles voltaram, né, para suas terras, abandonaram os seringais e deixaram lá os seringalistas, ou os seringueiros. Esses seringueiros, muitos deles, o que eles fizeram? Vendo que a terra estava abandonada, tinha sido abandonada pelo dono do seringal, ele loteou parte dessas terras, muitos distribuíram entre os filhos e foram virando o que hoje a gente conhece como propriedades, como fazendas que depois foram sendo regularizadas, como tudo que tem aqui no nosso estado, né? Primeiro a gente ocupa para depois tentar regularizar com muito sacrifício, com muito sufoco, enfim. Sempre foi essa a história do Acre, né? A primeira ocupação para depois regularização. Infelizmente sempre foi assim. E o que aconteceu? Esses que dividiram os lotes foram passando os filhos, foram vendendo para outras pessoas, e assim foi se formando. Foi criado até na época uns projetos em algumas áreas para você poder atrair gente de São Paulo, do Paraná, de Minas, para vir realmente desenvolver aqui essa cultura da pecuária, da agricultura, porque nossos seringais tinham se acabado. E aí foi daí que veio toda essa nossa criação, esse nosso dilema, né, da nossa questão da regularização fundiária, porque tudo tem origem em seringais que foram deixados. Muitos desses seringais, a União arrecadou assim, a União disse, abandonou, então vou tomar posse, e uma parte foi destinada para o INCRA desenvolver projetos, né, de assentamentos, projetos extrativistas e projetos que eles chamam de agricultura e sustentabilidade, né? E outros, e tem os projetos agroextrativistas também, os PAES.
Outros a União destinou como terras devolutas que pessoas foram ocupando, e aí teve uma outra forma de regularização através da União, que é através de outras leis, né? Outras terras dessas foram passando de geração a geração, só que sem regularização lá no cartório, sem a matrícula no cartório. E algumas matrículas foram canceladas pelo Estado em diversos lugares, e aí o Estado também se apossou dessas áreas que tiveram as matrículas canceladas e desenvolveu ali vários projetos, né, várias florestas estaduais. E agora o que era privado, né, mas que já tinham ocupantes há décadas e que ninguém nunca tinha vindo buscar, porque não era de interesse de ninguém, está sendo requisitado, que é justamente os seringais onde a gente vê a maioria dos ocupantes das áreas privadas que não procuraram regularizar essas áreas. Por que não procuraram regularizar antes? Porque o que eu falei, a nossa cultura era da espera. Enquanto eu tô aqui com a minha terrinha, não tem ninguém me perturbando, eu não vou atrás de nada não. Não vou atrás de confusão, não vou atrás de gastar dinheiro e etc. Quem teve esse pensamento de regularizar, geralmente era quem tinha grandes áreas e tinha ali um projeto, né, desenvolver fazendas e etc. Os pequenos produtores e médios foram ficando para trás. E agora eles estão sendo engolidos por projetos de crédito de carbono, que é isso que está acontecendo muito nessa região aí de Tarauacá, Feijó, né, Urbano. Então eles se viam ali tranquilos na posse e agora chega alguém, diz que é dono e que vai desenvolver ali um projeto de carbono. Muitas vezes essas pessoas, quando vão desenvolver o projeto de carbono, dizem assim, não, você pode ficar aí na posse, só que não vai poder mais haver derrubada de árvore, você vai ter que viver do extrativismo, a gente vai criar um projeto aqui para desenvolver, sei lá, copaíba, para você viver disso, da extração de copaíba, isso vai dar muito dinheiro. Muitos chegam com uma conversa muito mansa para fazer um acordo. Outros até chegam a oferecer dinheiro, né, um dinheiro que a pessoa pensa assim, poxa, ele é dono, tá dizendo que é dono, eu vou perder tudo, é melhor aceitar qualquer coisa. Que nem eu aprendi um dito popular que é do afogado, chapéu da língua, o dente, né? E aí o que acontece? Muitas dessas pessoas não sabem que na verdade elas não estão à mercê, elas não estão sob o domínio e a vontade dessas pessoas agora que se apresentam como donas e querem reger como é que vai ser a vida delas daqui para frente. Por quê? Porque no direito existe um instituto que chama uso capião. Mas doutora, o que é esse uso capião? Me explica aí. Era uma forma de vocês regularizarem essa posse de vocês. A uso capião é uma forma de regularização de posse em áreas privadas. O que precisa para isso aí? Bom, eu vou explicar bem simplesinho. O que precisa é provar tempo e posse. Como é que prova posse? Com moradia, com produtividade, esse tipo de coisa que você já tem. Esse tempo, ele pode ser de 15, de 10 ou de 5 anos, que vai ter que ser comprovada a posse nessa área. E isso vai depender de cada caso, de cada um de vocês, da origem daí de onde veio a posse de vocês. E eu vou estar na reunião explicando com mais tranquilidade para vocês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: chega de esperar por um salvador da pátria. Vocês, produtores rurais, vocês têm que se unir, porque vocês, em coletividade, são muito fortes. Vocês não compreendem a força que vocês têm.
quando vocês se unem. Porque aqui no nosso estado, quem que é a maioria das pessoas votantes nos interiores são todos produtores rurais. Então quem é que elege os nossos deputados, os nossos senadores? Então a força política que vocês têm, se unidos, é muito grande. Mas não basta contar só com isso. Vocês também têm que contar com a atitude de vocês, com a ação de vocês. Nenhum deputado, senador, por mais que tenha boa vontade, pode chegar e propor uma ação de uso capião por vocês. Quem tem que propor essa ação são vocês. Essa ação de uso capião é justamente para isso, e dizer, opa, peraí, você está se dizendo dono. Tá, mas vamos ver aqui se eu não tenho o direito de ser dono dessa terra. Afinal de contas, eu já estou morando aqui há décadas e ninguém veio aqui dizer que era dono. Eu estava aqui tranquilo, eu estava aqui exercendo minha agricultura, minha pecuária, eu estava aqui construindo minhas moradias, fazendo meu cercado, meu curral, fazendo o meu pasto, e ninguém veio aqui dizer que era dono. Agora, de repente, aparece alguém aqui se dizendo dono e quer que eu siga as regras dele. Bom, não é bem assim. Eu também posso ser dono. E eu posso ser dono justamente através da ação de uso capião, que é provando o tanto de tempo que vocês estão na terra e provando que esse tanto de tempo que vocês estão na terra, vocês estão produzindo. É isso que vocês precisam fazer. É só isso. E eu vou explicar com mais detalhes o que é necessário para entrar com essa ação de uso capião. Então, muito cuidado. Não assinem documentos. Não fiquem dando dados de vocês, nome, CPF, para ninguém estranho. Não façam isso sem consultar um advogado. Não fiquem assinando documento nenhum. Receber algum documento, se não foi do oficial de justiça, e se não foi um oficial de justiça que está lhe entregando, se é uma firma privada, né, que está ali buscando seus dados, buscando seus documentos, você não assina, você não é obrigado. Você é obrigado a cumprir ordens, questões judiciais. Então, oficial de justiça com a decisão judicial, aí sim é uma coisa. Agora, não fiquem assinando coisas sem saber o que são e nem fornecendo dado de vocês para quem quer que seja. Nesse momento, vocês têm que se precaver, tá? Para a gente ver como é que está posicionado cada liderança em cada uma dessas áreas. Se o posicionamento é a favor do dono, mas que na verdade vocês podem ser donos se entrarem com a ação correta, ou se eles estão a favor do produtor rural, que está ali há décadas exercendo aquela posse sem nunca ter sido, sem nunca ninguém chegar lá batendo sua porta e dizer, opa, sai daqui, ou não pode trabalhar assim agora mais não, porque isso aqui é meu. Não, vocês têm décadas, vocês têm direito, só que vocês têm que conhecer o direito de vocês e exercer o direito de vocês. E o exercício coletivo é bom porque ele dá acesso a todos. Porque quanto mais produtores se unem, quando você constitui o advogado, o preço, ele consegue precificar em um valor que, dividido pelas essas pessoas todas que se unirem, não vai ser um valor exorbitante para vocês, não vai ser um valor altíssimo, não vai ser um valor dizendo, eu não tenho como fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Eu vou realmente perder meus 100 hectares, que deve valer uma fortuna, porque eu não tô querendo pagar, talvez, não sei se tanto, sei lá, não sei quanto cobram, mas porque eu não tô querendo pagar o que equivaleria, assim, a umas cabeças de gado minha. Então, assim, tem que pensar bem nisso. Eu vou exercer o meu direito, eu vou proteger a minha terra. Essa terra é minha de direito porque eu morei aqui,
eu construí essa área, eu produzi aqui, ou outros, eu nasci aqui, né? Que aí a gente vai ver caso a caso. Tem gente que nasceu aí. Meu pai trabalhou aqui a vida inteira, eu nasci aqui, eu cortei seringa junto com meu pai. Como assim estão dizendo agora que simplesmente eu tenho que obedecer a um dono que chegou? E essa é a questão, é a união de vocês que vai demonstrar a força de vocês e que vai fazer com que vocês tenham acesso a um advogado especializado. Sempre isso é importante dizer. E eu até começo a conversar sobre isso, é uma coisa que toca o meu coração, essa questão da coletividade e das pessoas pararem de ser enganadas, ludibriadas e não lutarem pelos seus direitos. Mas eu esqueci de me apresentar com relação à minha formação, né? Eu sou advogada especializada em direito do agroambiental, também sou especializada em direito administrativo e constitucional e só exerço ações nessa área, como eu falei para vocês, não pego nenhum outro tipo de ação. Já tenho uma experiência de mais de uma década nesses casos e eu espero aí que a gente consiga conversar e ter uma boa parceria, um bom entendimento, que eu consiga explicar para vocês tudo certinho, os direitos de vocês, de uma forma que vocês consigam compreender, porque o meu propósito é levar a informação para vocês. Com base nessa informação, vocês vão tomar a decisão, sem serem manipulados, sem serem coagidos. Vocês vão ter acesso à informação. E o produtor rural bem informado, aí ele toma a decisão correta. Então, independentemente de assim, essa doutora tá só querendo enganar a gente, tá só querendo nosso dinheiro. Não. Na verdade, eu tô aqui querendo prestar um serviço para vocês, dar informação para vocês. Depois vocês vão decidir o que vocês vão fazer, tá bom? Muito obrigada pela atenção. O vídeo ficou um pouco longo porque realmente é uma questão que exige uma apresentação um pouquinho melhor para a gente ir se compreendendo e se entendendo. E quando eu chegar aí na área de vocês já se sentirem um pouquinho acolhidos e eu me senti um pouquinho acolhida por vocês, pela gente já ter tido um pouquinho de conversa sobre essa história toda. Então eu agradeço a todos que estão ouvindo e que fiquem bem, que vai dar tudo certo. O importante é não se desesperar, buscar os seus direitos, buscar informação e se unir. A coletividade dos produtores rurais é que vai fazer essa força, é que vai fazer dar certo, tá bom? Um grande abraço e a gente vai se ver em breve. Tchau, tchau.